Olá, bem-vindos a novo tutorial de Vir. Hoje vamos aprender a jogar Bambu, a nova obra de German P. Milan, desenvolvido para 2 a 4 jogadores a partir de 14 anos. Neste jogo, cada jogador é uma família de cultivadores de bambu em busca da prosperidade através do equilíbrio do lar. Dentro da caixa de bambu, estes são os componentes que encontramos. Temos diversos manuais, entre os quais um deles em português, o tabuleiro de jogo, diversas pranchas de cartão com os dispensadores de peças, as moedas, os marcadores de comida, os espíritos da floresta, peças de lar e peças de equilíbrio, os tabuleiros de cada um dos jogadores com uma diferente tonalidade para mais facilmente percebermos a quem pertencem. As peças de rebentos de bambu vão ser a ação principal deste jogo, o marcador de fase e os incensos e o marcador de felicidade na cor de cada um dos jogadores. Para preparar uma partida de bambu, vamos ver quais são os passos necessários. Cada jogador recebe um tabuleiro individual, recebe também 4 pedaços de rebentos de bambu, identificados com um pequeno pote na parte inferior, portanto um de cada cor, sempre com um pote, isto para todos os jogadores. Há também mais 2 tipos de rebentos de bambu, estes que têm um losango, que são 3 de cada cor e que aleatoriamente são dispostos ali no tabuleiro de jogo, nos diferentes canaviais. Depois temos também aqui um pedaço de rebentos de bambu que não tem nem identificação de pote, nem identificação de losango e que servem para completar os 6 rebentos de bambu iniciais de cada um dos jogadores. Portanto, eles vão escolher 2 extra para completar o seu kit, que passará então a ter 6 pedaços. Temos o marcador da ação, um na cor de cada jogador. Ele vai servir para andar de templo em templo, assinalando onde é que o jogador jogou, porque ele não pode, na jogada imediatamente seguinte, voltar a jogar no mesmo templo onde jogou anteriormente. Incenso, portanto, pauzinhos de incenso. Temos 7 de cada jogador, mas 3 começam inicialmente disponíveis e os outros vão sendo libertados a cada ano, portanto, conforme o jogo vai evoluindo. E cada jogador começa também com uma peça de equilíbrio de nível central, portanto, as que saem desta coluna que aqui temos, ou desta no tabuleiro, e 3 moedas. As moedas podem ser trocadas a qualquer momento com a banca e estas maiores têm precisamente o valor de 3, portanto, elas substituem 3 destas moedas. Vamos ver o resto do jogo, vamos ver o que está no tabuleiro central. E no tabuleiro central encontramos as diferentes peças de equilíbrio. Temos estas que são referentes ao lado esquerdo do tabuleiro e, portanto, ao lado esquerdo do tabuleiro de cada jogador também. Portanto, as peças que saem daqui são as que teremos que colocar no lado esquerdo do nosso lar. As peças que saem daqui são colocadas do lado direito do nosso lar. Claro que isto para nós tem uma orientação diferente dos outros jogadores, porque estamos precisamente na posição invertida, mas será assim que funcionará para todos eles. O equilíbrio vai ser importante porque não nos vai possibilitar obter pontos diretamente por termos uma casa equilibrada ou não, mas no final do jogo, no caso de ela não estar equilibrada, há lugar a algumas penalizações. Continuando a assistir ao nosso tabuleiro, portanto, temos as peças de equilíbrio, temos as peças de lar. As peças de lar estão distribuídas em 2 colunas diferentes, portanto, temos a coluna 1 e a coluna 2. Elas são colocadas de acordo com essa mesma coluna no tabuleiro. Podemos também ver isso no verso da própria peça, a que nível é que elas pertencem. Há umas peças que têm uns pequenos marcadores por baixo, como esta que está aqui e esta, que tem um símbolo de 2 elementos, e esse mesmo símbolo quer dizer que essas peças devem jogar apenas nas partidas que envolvam 3 e 4 jogadores. A 2 jogadores, essas peças são simplesmente removidas do jogo. As peças de lar, quando elas são compradas, elas possibilitam desde logo a obtenção de pontos. Tudo o que os jogadores forem pontuando ao longo do jogo é assinalado com este marcador de felicidade, portanto, esta flor bem viçosa, e os jogadores começam desde logo já com 5 pontos, de modo a que possam eventualmente ter que sofrer alguma penalização caso não cumpram alguns dos requisitos do próprio jogo. Ora, continuando a ver, temos aqui a zona da alimentação. Portanto, nessas fichas, as fichas de comida, encontramos valores 1, 2 e 3. Elas são dispostas aleatoriamente no início de cada um dos anos. O jogo dura 4 anos. Aliás, é um jogo de German P. Milan no mesmo universo de Bitoku. Vamos encontrar aqui algumas semelhanças, quer seja no processo do jogo,
que é realizado ao longo de 4 anos, quer também nas estações do ano, ou inclusivamente na ajuda dos espíritos da floresta, onde nos vamos reencontrar com alguns yokais. Ora, vimos então a zona das peças de lar, aliás, de peças de lar, peças de equilíbrio, as fichas de alimentação e aqui temos uma referência apenas às moedas que devem ser colocadas separadamente em redor do jogo. O que mais encontramos no jogo? Encontramos o marcador de fase, portanto ele vai andar a girar entre estes 4 espaços aqui no nosso tabuleiro. E depois temos os templos. 4 templos, o templo vermelho, o templo verde, o templo azul e o templo roxo, e em cada um deles vamos dispor desde logo 4 destes espíritos da floresta, portanto os yokais, e eles vão ser conquistados pelo jogador que contribuir com mais incensos nesse mesmo tempo. Há depois aqui um critério de desempate que é importante ver, mas por agora, portanto, para ter uma noção geral da forma como se prepara o jogo, tudo isto é o que precisamos de saber. Quando definido um primeiro jogador, ele recebe esta peça é o primeiro jogador, faz-nos recordar o Imomuchi, uma das personagens do nosso Silk e também do Bitoku, e há aqui umas peças que fizemos questão de deixar aqui à parte, para que os jogadores possam perceber que são utilizadas em circunstâncias especiais. Uma delas, este pequeno pauzinho de incenso, pertence ao jogador castanho e ele está assim feito para que nas partidas a 2 jogadores, o jogador castanho que representa o próprio jogo, portanto um jogador adicional, um terceiro jogador fictício, digamos assim, possa ter um pouco mais de incenso para colocar em jogo. Estas são, portanto, as fichas de espírito que não foram usadas, são usadas 4 em cada um dos tempos, porque o jogo dura precisamente 4 anos. Há 7 diferentes, 3 de cada um, e depois estas servem para distribuirmos precisamente os próprios incensos nos templos, nas partidas a 2 jogadores. Isto porquê? Porque temos aqui 8 valores, portanto 0, 2, 3, 3, e os templos começam já com alguns incensos colocados, de modo a que seja mais difícil aos jogadores virem a controlar aquele espírito, porque, tal como dissemos anteriormente, o espírito vai ser atribuído ao jogador que tiver mais pauzinhos de incenso da sua cor colocados em cada um destes templos. Portanto, estes são os que o terceiro jogador fictício, numa partida a 2, já ali teria colocados. Vamos agora ver como se disputa uma partida de bambu e, para isso, nada melhor do que conhecermos as ações disponíveis e todos os espaços do tabuleiro. As ações disponíveis são indicadas por aqueles 4 símbolos iniciais de cada um dos jogadores. E estas são as 4 ações que os jogadores têm para fazer e que, conforme a colocação dos rebentos de bambu ali nos canaviais, eles vão conseguir executar essas ações. As 4 ações disponíveis são a ação equilíbrio, na qual o jogador pode realizar 2 ações relacionadas com as peças de equilíbrio ou simplesmente abdicar dessas 2 ações e beneficiar de um ponto de felicidade. Sempre que no jogo vermos este ponto com uma flor viçosa, significa avançar no percurso da felicidade. Sempre que virmos uma flor como esta que está aqui, que encontramos ali em baixo no nosso tabuleiro, com um aspecto um pouco mais murcho, significa uma penalização. Significa que temos que recuar o nosso marcador de pontos de felicidade. Podemos ver aqui pontos positivos e pontos negativos. Ora então, para que nós queremos peças de equilíbrio no nosso jogo? Durante o jogo, os jogadores vão colocar peças de lar no seu lar. No máximo vão conseguir ter 15, porque são 15 os espaços disponíveis. E também os jogadores vão querer obter pontos através dessas peças de lar. Uma vez colocadas, as peças de lar não podem ser nem substituídas nem movidas, mas elas podem ser utilizadas para pontuar diversas fichas de equilíbrio. Vamos começar por ver a ficha inicial do nosso próprio tabuleiro, aquela que nos foi atribuída aleatoriamente a quando do preparo da partida. E essa ficha diz-nos que se nós conseguirmos ter, portanto, estas ferramentas com um valor total de pelo menos 7, nós podemos obter 4 pontos. O que são fichas de ferramenta? São estas que têm, estas peças de lar, que têm uma base cinzenta, e este número que aqui está é o número de valor, portanto, dessa mesma ficha, e elas variam entre 1 e 3. Portanto, só com um mínimo de 3 ferramentas é que poderemos satisfazer este objetivo. As peças de equilíbrio central, portanto, estas que saem daqui e que são encontradas nesta zona do nosso tabuleiro, elas são possíveis de pontuar em qualquer zona do nosso tabuleiro. Portanto, o símbolo que aqui temos, o símbolo que está aqui neste dispensador, que nós vemos aqui, referente às peças de equilíbrio central, está presente em todo o nosso lar. Portanto, em qualquer zona onde nós consigamos ter as ferramentas com um valor total de 7,
nós vamos, ou 7 ou mais, nós vamos conseguir mais tarde, usando a ação de equilíbrio, obter esta pontuação. Isto porque a ação de equilíbrio tem duas vertentes. Ela pode ser utilizada para apanhar novas peças de equilíbrio, mas também é essa a forma que temos de obter a pontuação das que já temos. Ou seja, o jogador tem 4 hipóteses de utilizar na sua vez. Pode recolher 2, pode pontuar 2, também pode recolher 1 e pontuar, ou até pontuar e recolher. Se o jogador optar por não fazer nada, lá está, então ele vai receber 1 ponto. Vamos ver aqui como pontuam outras peças. Vamos olhar, por exemplo, para a peça central deste jogador e ele tem que ter na mesma linha, portanto, tudo completo. Este símbolo significa qualquer tipo de peça. Existem 4 diferentes, são essas as cores que aqui encontramos. No entanto, a que fica na segunda e na terceira linha do seu tabuleiro, porque a peça tem que ser vista orientada para o jogador, tem que ser uma ficha destas que tem uma pequena lanterna tradicional, aquelas lanternas de papel asiáticas. Ora, temos então aqui a nossa ficha, a nossa peça de equilíbrio. Ali o jogador tem que ter na mesma coluna e naquela orientação aqueles 3 símbolos. E aqui exatamente a mesma coisa, embora com uma distribuição diferente dos símbolos. As peças das áreas laterais têm que ser pontuadas todas no respectivo lado. Por exemplo, este é referente ao lado direito. Podemos ver não só pela cor, mas também pelo símbolo. Isto quer dizer que ou nesta linha, ou nesta linha, ou nesta linha, e sempre exclusivamente nestas duas casas, o jogador teria que ter, portanto, uma ferramenta e outra peça qualquer, cuja sua soma, portanto, os dois juntas, valha pelo menos 4. Já vimos, elas variam entre 1 e 3 as peças de lar. Olhando para aqui, temos o mesmo tipo de combinação. Portanto, em vez de ser na horizontal, temos na vertical e aqui já não é necessária uma soma específica para obtermos a pontuação. O jogador, então, se utilizar a ação de equilíbrio para pontuar, obtém, neste caso, 3 pontos. Este é bem mais simples, basta ter uma destas peças com uma porta Tori e, neste caso, o jogador pontuaria 2 pontos utilizando aquela ação. É importante lembrar, o jogador, quando utiliza, tem direito a fazê-la 2 vezes, seja qual for a orientação escolhida. Segunda opção, portanto, depois de utilizarmos um bambu de equilíbrio, se utilizássemos um bambu que tivesse este pequeno símbolo, este pequeno pote, essa jarra, aquilo que entendermos chamar-lhe, o jogador, portanto, utilizando este troço, claro que o jogador cada vez que joga só pode jogar na mesma cor, e isso já vamos ver mais adiante, mas vamos ver agora o que é que o jogador pode fazer quando recorre a esta ação. Então, 2 opções, o jogador simplesmente ou compra uma nova decoração para o lar, ou obtém uma moeda. Portanto, o jogador indo ali pode ganhar uma moeda ou fazer a ação. Ao fazer a ação, o jogador vai escolher uma linha. Portanto, o jogador vai escolher uma peça, consoante a linha, só que a linha vai definir o valor a pagar. Se o jogador comprar uma destas 2 peças, ele só pode comprar uma, atenção, o jogador, se comprar aquela peça, o jogador pagará uma moeda e obterá 1 ponto de felicidade. Na segunda e na terceira linha, paga 2 peças e obtém 2 pontos. Na terceira, paga 3 peças, 3 moedas e obtém 3 pontos de felicidade que devem ser de imediato marcados ali na lateral. Não há qualquer diferença em termos de custo por se tratar de uma peça de valor 1 ou de valor 2. Esse custo vai ter outra interferência mais à frente do nosso jogo, mas em termos de custo para comprar, tudo o que há é pagar 1, 2 ou 3 moedas e, consequentemente, colocar a peça no lar e obter os referentes pontos de felicidade. Terceira opção, temos aqui referente, portanto, a este símbolo que os nossos jogadores também têm na sua peça inicial. A peça inicial é sempre esta, que tem a jarra em baixo, cada jogador tem uma de cada, de modo que no início do jogo todas as ações estejam disponíveis para todos os jogadores. Neste caso, o jogador que recorre a este tipo de ação tem direito a ir à montra disponível e a retirar uma peça de comida. Elas têm diferentes valores, portanto temos o chá que vale 1, o arroz que vale 2 e o ramen que vale 3. O jogador, regra geral, deve retirar sempre a mais vantajosa, que neste caso será a mais valiosa. Para que vamos querer comida? No final de cada um dos 4 anos, os jogadores têm que entregar ao jogo, à banca, tanta comida quanto o número de decorações que tiverem na sua casa. Não importa aqui o valor de cada uma delas, portanto, cada peça de lar vai
ter uma necessidade de ser alimentada com uma ficha de comida. Se o jogador, imaginem, tem 4 e só tem 3 comidas, ele vai entregar as 3 comidas e depois perderá então um ponto de felicidade, de acordo com a iconografia que temos aqui na base do nosso tabuleiro, também referente às próprias peças de lar. Atenção que o jogador não pode optar por escolher perder pontos em vez de pagar os níveis de comida necessários. Toda a comida que ele tem é sempre entregue. Vamos ver um exemplo em que, para justificar um pouco mais aquilo que dizemos, se o jogador tem 3 de comida e apenas precisaria de pagar 1 porque só tinha uma peça de lar colocada, ele tem mesmo que entregar os 3 de comida, não pode guardar os 3 de comida para mais tarde, poderia ser proveitoso, perdendo agora simplesmente 1 ponto. Portanto, toda a comida existente é consumida desde que seja necessária para equilibrar o número das peças de lar no tabuleiro de cada um dos jogadores. A quarta ação disponível é referente a este ícone que vemos aqui e isto simplesmente nos diz que o jogador que utilizar este tipo de símbolo vai buscar 2 moedas e adiciona ao seu kit de dinheiro. Para que queremos nós todas estas ações? Bem, queremos para prosperar na nossa casa. A nossa casa tem que estar o máximo do equilibrada possível. Não importa durante o jogo, importa sim no final do jogo. Portanto, o equilíbrio é apenas verificado no final do jogo. E os jogadores vão fazer isto para, desta forma, também adquirirem pontos. Porque no final do jogo vai vencer quem fizer a maior pontuação. Se os jogadores ultrapassarem aquele 50 da pontuação, devem virar a sua peça de felicidade, o seu marcador de felicidade, e do outro lado continuam a somar, já contando uma segunda volta ao tabuleiro. Ora, vamos ver agora então como é que se joga. Na vez do jogador, o jogador que controlar aqui o marcador de primeiro jogador, o nosso Imomushi, ele vai escolher uma cor de rebentos de bambu e vai optar por colocá-los no tabuleiro. Nenhuma daquelas colunas, chamemos-lhe assim, vai poder ter mais do que 2, porque há a possibilidade do jogador durante o jogo vir a ter até 4 rebentos da mesma cor. Se ele alguma vez tiver um 5º ou um 6º rebento da mesma cor, isto é possível, não é possível alocar na respectiva cor. Portanto, uma vez cheios, vamos imaginar agora que tínhamos precisamente 6 rebentos roxos, eles teriam de ser colocados aqui 4 e os outros 2 distribuídos à escolha do jogador por outras zonas coloridas e entendidos como sendo dessa cor até ao momento em que entrem no tabuleiro. Dizíamos também que não podem ser jogados mais do que 2 por cada coluna, portanto vamos imaginar que íamos jogar estes 2. O que é que nós temos que fazer? Temos que escolher uma destas colunas para jogar, vamos imaginar que queríamos aqui, e agora este poderia também ser adicionado a seguir. Se tivéssemos mais algum roxo, ele teria que ir agora para outra coluna, e os jogadores começam a sua jogada por colocar todos os rebentos naquela área do tabuleiro e só depois então vão realizar as ações. Ora, o passo seguinte é o jogador fazer a ação e colocar um rebento de bambu, um pau de incenso da sua própria cor junto ao templo onde o jogador vai colocar. E isto está relacionado com a cor do bambu que aplicámos no tabuleiro. Neste caso, utilizamos 2 rebentos de bambu de cor roxa, quer dizer que vamos ter que colocar 2 dos nossos pauzinhos de incenso aqui no próprio templo roxo. No início da partida, os jogadores vão começar por receber uma oferenda, de acordo com a ordem do turno, e esta oferenda vai possibilitar aos jogadores adicionarem ações extra aos pedaços de bambu que ali colocaram. Isto é feito da seguinte maneira, portanto, são divulgadas todas as fichas de oferenda, e a partir do marcador de primeiro jogador, cada jogador escolhe uma, e esta é uma ação acessória que o jogador, durante o seu turno, na fase de verão, vai poder fazer. Distribuídas as fichas, uma a cada jogador, podemos fazer de conta que cada um agora já escolheu. Vamos receber um incenso adicional, portanto, em cada ano os jogadores vão jogar com mais um dos seus incensos. E agora o marcador sai da fase da primavera e vamos até ao verão, que era aquilo que estávamos já a fazer ao colocarmos ali em baixo os nossos rebentos de bambu. Vamos agora sim fazer as ações. Portanto, já pensámos que temos que colocar 2 dos nossos incensos no templo roxo. Porquê o templo roxo? Porque é o templo da cor associada aos rebentos que jogámos no tabuleiro. E vamos ver as ações. Ora, o primeiro, ao subir, vai realizar a ação de equilíbrio. Claro, se não temos peças de lar, não conseguimos cumprir esta, portanto vamos simplesmente apanhar 2. Vamos ver como isto se processa. Imaginando que queríamos muito esta, nós temos que a colocar no lado respectivo, portanto laranja, laranja, também com o símbolo a coincidir,
E agora esta descerá e entrará uma nova peça de equilíbrio no jogo. Agora podemos retirar exatamente da mesma coluna, até a peça que acabou de entrar, da coluna central ou da coluna do outro lado. Vamos acreditar que o jogador com uma ambição de pontuação enorme ia optar por uma destas duas, portanto poderia eventualmente ser esta, e agora o jogador coloca aqui, estas descem e entra outra. Atenção que o mesmo jogador não pode ter mais do que duas em cada uma das colunas. Se quer vir a colocar mais, automaticamente ele é obrigado a pontuar, quando possível, alguma das que já cá tem. Olhando para esta, o jogador pode fazê-la com este formato no seu tabuleiro. Claro que ele pode ser feito aqui, também poderia ser feito aqui, em outras posições, desde que nestas 4 peças, e isto é um pouco complicado, daí sim ela ser tão vantajosa e proporcionar 5 pontos, a soma do valor das 4 peças tem que ser pelo menos 9, sendo que o valor máximo delas é de 3 cada uma, portanto no máximo valeria 12. Estamos aqui muito perto do valor máximo que o jogador poderia fazer. Ao fazermos isto, vamos recolher este marcador e sempre que no nosso jogo tivermos um marcador que na parte superior tem uma estrela, isto quer dizer que quando o aplicamos em jogo, ele pode fazer qualquer uma das ações. Portanto, será equivalente, digamos, a um marcador joker. Vamos fazer a segunda parte da nossa colocação dos bambus. Portanto, fazendo aquela uma ficha de alimentação, claro que nós vamos querer retirar um ramen de valor 3, colocamos aqui em baixo nesta zona do nosso tabuleiro e agora recolhemos este novo bambu e vamos passar então a ter 3 bambus da cor verde. Colocados os incensos, feitas as ações e recolhidos os nossos elementos de bambu para o futuro, está feito o nosso turno, passamos ao jogador seguinte. Ou seja, o jogador sempre que escolher uma cor de bambu é obrigado, desde que tenha incenso suficiente, a colocar todas em jogo e a fazer as ações. Se o jogador não tiver incenso suficiente, o que poderia acontecer agora a seguir se quiséssemos jogar no Templo Verde, portanto, teríamos que pegar no nosso marcador de ação, colocávamos aqui e jogávamos agora no Templo Verde. É claro que ele é colocado no templo, mas estamos a fazer assim de modo que aí em casa possam ver melhor. E o jogador agora teria 3 rebentos de bambu, mas só teria 2 incensos. Claro que o jogador só faria isto depois de todos os outros jogadores jogarem. Os jogadores à vez vão jogando num dos templos. E agora, se voltasse à nossa vez, íamos poder jogar estes 3. Na verdade, os 3 poderiam ser colocados ali, aliás, têm que ser colocados ali, mas só 2 deles é que temos a hipótese de cumprir a ação. Isto porque, como só temos 2 marcadores de incenso, não vamos ter outra hipótese porque queremos jogar demasiados rebentos de bambu e não temos espaço. Vamos ver aqui uma outra situação, imaginando que o jogo voltou a nós, mas nós queremos mesmo realizar esta ação que temos este rebento vermelho, e nós queremos porque precisamos de uma peça de lar. Vamos imaginar que vamos tomar uma ação assim e ao jogarmos este, nós vamos querer colocar aqui. Então temos que pôr este marcador no templo vermelho, aqui no nosso tabuleiro, e agora pegamos num pauzinho de incenso, temos que o adicionar ao templo vermelho porque é a cor do bambu que jogamos, este sobe, vamos recolher este para o futuro e vamos então aqui às compras. Ao irmos às compras vamos ter que pagar, claro está, de acordo com a linha de onde queremos, e nós sabemos que precisamos muito de peças de ferramenta. Há diversas ferramentas, mas só há uma ferramenta com potência 2. Todas as outras são de valor 1, portanto 1, 2, 3. Vamos comprar esta que é exatamente a mais cara e vamos colocar no nosso lar. Sabemos que, como queremos esta ferramenta para ter uma soma de 7 e todo o sítio serve, porque ela está na coluna central, sabemos também que temos esta ferramenta e cujo conjunto com a peça que está adjacente tem que dar um conjunto de valor 4 no mínimo. Portanto, onde é que queremos colocar esta ferramenta? Claramente num destes 3 espaços, acreditando que a seguir com uma peça de valor 2 ou 3, vamos cumprir aquela, contribuindo ao mesmo tempo para esta. Agora, se colocarmos aqui, automaticamente não estamos a tentar fazer esta que aqui está. Se colocarmos aqui, com mais uma, outra e outra, pode ser eventualmente que consigamos, numa só jogada e em várias peças de lar colocadas, ter hipótese de pontuar todas estas. É claro que isto só pode ser pontuado 2 a cada vez, consoante a ação, mas, numa regra geral, se conseguirmos utilizar a maximização dos proveitos a partir de cada peça de lar que colocamos no nosso tabuleiro, tudo isto será muito mais fácil de obtermos uma pontuação apetecível e, com isso, termos condições para ganhar o jogo. Porque é que mostramos este exemplo a partir da colocação de um único bambu? Porque a partir deste momento, claro que o turno passa para todos os outros jogadores, mas quando voltar a nós, agora sim temos hipótese de querer, por exemplo, voltar ao templo roxo,
utilizar e conseguir reforçar com mais um incenso no próprio templo roxo. Para que serve este marcador? Para isso mesmo, para dizer que não podemos voltar ao próprio templo, mesmo que com a colocação tenhamos com isso obtido o próprio marcador. Como é que isto é possível? É simples. Se ao colocarmos um marcador roxo, obtivéssemos um marcador roxo, se ainda tivéssemos incenso, no turno seguinte não poderíamos jogar deste próprio e teríamos então que ir buscar um tipo de oferenda num outro templo, razão pela qual apenas temos 4 espaços para cada um dos bambus. Ora, já vimos de regra geral como é que funcionam todas as ações, vamos saber um pouco mais de como funciona cada um dos 4 anos dentro de uma partida de bambu. Já vimos, portanto, a altura da primavera, em que é feita a oferenda. O jogador, em qualquer momento do seu turno, joga, portanto, a sua ficha de oferenda e faz essa ação. No nosso caso, seria entregá-la e ir buscar 2 moedas. Este jogador seria ir buscar um alimento, portanto, ali embaixo uma ficha de comida. Aquele jogador seria realizar uma ação de compra de peça de lar e este jogador uma ação de equilíbrio. Tanto faz se o jogador quer uma ou outra das hipóteses que tem à escolha. Quando compramos uma peça de lar, devíamos ter preenchido o espaço em vazio e isto funciona tanto, portanto, nas peças de equilíbrio como nas peças de lar. Já vimos o que se faz na primavera, já vimos o que se faz no verão, vamos ver o que se faz no outono. Ora, no outono é feita uma análise a cada um dos templos e, de acordo com a supremacia no número de incenso em cada um deles, é atribuído este espírito da floresta. Para que querem os jogadores dos espíritos da floresta? Bem, os yokais sempre foram uma ajuda preciosa. Portanto, vai ser uma espécie de ficha de oferenda, às vezes bem mais forte, que os jogadores vão poder usar também como ação acessória, além dos pedaços de bambu que colocam em jogo. Vamos ver como é que é feita esta atribuição. Vamos imaginar que este jogador amarelo tinha também aqui 2 e que nós mais tarde tínhamos voltado a este e tínhamos 1 e que este jogador tinha aqui 2 no 5. Vamos ver, não há limite para o incenso em cada um dos tempos. Vamos ver quem é que ficaria com a ajuda aqui do Tengu. Ora, quem tem mais? O jogador verde tem 3, o jogador amarelo tem 2, o jogador castanho tem 2. É para o jogador verde. Portanto, o jogador verde retira o Tengu, adiciona à sua zona de jogador e mais tarde então ele pode beneficiar da ajuda do Tengu. Vamos imaginar então que o jogador verde só tinha posto 1 e mais tarde 1. Neste caso temos um empate a 2 entre todos os jogadores. Ora, o jogador verde não foi o último a pôr, o jogador que pôs por último foi o castanho, é o jogador que põe por último que vai receber este Tengu. Isto mesmo que tivesse ido com uma colocação fracionada. Ou seja, neste caso, há um empate a 2, o jogador que pôs por último foi o verde, é o verde, seríamos nós a ficar com o Tengu, e estas são todas as hipóteses que temos na atribuição do Tengu, claro, excepto se houver algum templo onde ninguém tenha participado, simplesmente é retirado esse yokai, esse espírito da floresta do jogo. Para que queremos nós tudo isto? Além das habilidades extra que nos proporcionam, também há uma pontuação final que, consoante o número de espíritos da floresta diferentes que tínhamos colecionado ao longo do jogo, também nos vai dar pontos. Mas estamos a ver aqui as diferentes fases do jogo. Vimos a primavera, vimos o verão, vimos também o que acontece no outono. Vamos ver o que acontece no inverno. Bem, no inverno acontecem estes 2 passos. E esses 2 passos são muito interessantes. Interessantes porque, finalmente, vamos ter que tentar aqui fazer uma magia para podermos ter um ano seguinte igualmente proveitoso. Como é que podemos ver isto? Ora, imaginando que tínhamos conseguido direito ao Tengu, no ano seguinte, portanto, nós podemos utilizar o Tengu, ele tem uma habilidade que está relacionada com a comida. O que é que o Tengu nos permite fazer? Permite retirar uma ficha de comida e, a seguir, remover todas as outras e colocar novas. Isto pode ser interessante se todas as que estão lá são apetitosas, atraentes, e nós não queremos que os jogadores que venham a seguir consigam beneficiar de peças assim tão valiosas. Também pode ser feito o mesmo processo antes da nossa escolha, ou seja, podemos retirar todas as que ali estão, colocar novas, e se calhar se não havia nenhuma que fosse atraente, conseguíamos assim agora se calhar ter fichas de comida com valores mais elevados. Este é o poder do Tengu. Agora, uma vez utilizado, o Tengu deve ser girado.
É assim que nós sabemos. Portanto, um Tengu pronto a utilizar, e quem diz o Tengu diz o Kappa, diz o Okami, qualquer espírito da floresta. Uma vez utilizado essa ajuda, ele deve ser colocado assim de lado e o jogador já não a tem para o resto do ano. Imaginando que o jogador no ano seguinte quer voltar a beneficiar da ajuda desse yokai, o jogador tem um custo a pagar. Neste caso, o jogador pagaria uma moeda e poderia voltar a ativar o yokai. Portanto, pagaríamos uma moeda, nós nem tínhamos, portanto não teria essa hipótese neste momento, e no ano seguinte ele estaria disponível. Há um extra que está sempre disponível, portanto ele nunca, ele fica virado, mas volta automaticamente a ficar ativo, e há um outro que custa um pouco mais, porque a ação é bem mais vantajosa. Ora, vimos essa parte, vamos ver a questão da alimentação. Por cada peça de decoração que tínhamos na nossa casa, neste caso temos aqui uma, mas poderiam ser mais, o jogador vai ter que pagar então comida. Neste caso temos um, automaticamente teríamos que entregar toda a comida que temos e assim não sofríamos penalização, não poderíamos, como já falado anteriormente, optar por simplesmente ter essa penalização. Portanto, se o jogador tem comida, tem que entregar, a que não tiver, perderá um ponto de felicidade por cada comida que lhe faltou nesse mesmo momento. Está visto então como se processa cada um do ano, consoante as estações. No início do ano seguinte, o que é que acontece? O starting player circula para o jogador seguinte, as fichas de oferenda voltam a estar disponíveis para escolha, a escolha é feita de acordo com os ponteiros de relógio, portanto o primeiro jogador escolhe primeiro e depois todos os outros. É atribuído um novo incenso a cada jogador, portanto os jogadores vão contar com 4 no primeiro ano, 5, 6, 7 no último ano do jogo. E vamos agora ver o que é que acontece no final da partida. Temos aqui uma pequena guia para os pontos. Claro que os jogadores durante a partida somaram diversos pontos através das suas peças de equilíbrio. Poderão eventualmente ter também perdido pontos se não conseguiram ter tanto alimento quanto as peças de lar que têm no seu tabuleiro pessoal. Mas no final do jogo há aqui umas pontuações adicionais, tanto para o bem como para o mal. Isto porque sempre que os jogadores estão a fazer a sua pontuação, eles encontram um símbolo a preto, são pontos ou moedas a receber. Sempre que encontrarem um símbolo a vermelho, são pontos ou moedas a pagar. Ora, vamos ver então aqui a legenda final do jogo. Cada espírito da floresta diferente, seja, portanto, em que o jogador for, seja ele qual for, são 2 pontos de felicidade. Ou seja, se tivermos 3 diferentes e um outro repetido, isto vai nos dar 6 pontos, porque simplesmente os diferentes nos dão pontos. E, portanto, 2 por cada um. Relembrando, há 7 diferentes, 3 de cada um deles, mas não vão todos a jogo, porque, como vimos inicialmente durante a preparação da partida, alguns são colocados na caixa porque há mais do que o número de espaços que temos por completar. Isto também nos vai garantir aquela situação de termos partidas sempre diferentes e mantermos o interesse no jogo fresco a cada vez que continuamos a jogar. Vamos ver o segundo fator. O segundo fator diz-nos que por cada desequilíbrio no nosso lar vamos ter que pagar 2 pontos de felicidade. O que é um desequilíbrio? Nós vamos analisar as peças que temos nestes 6 espaços do lado esquerdo, mais estas 6 que possamos ter no lado direito. Claro que podem não ser 6, o jogador não é obrigado a preencher, nem há nenhuma bonificação ou objetivo por ter preenchido. E agora sim vamos somar o valor de cada uma delas. Portanto, aqui temos um 2, isto contaria como 2. Imaginando que o jogador no final do jogo tem 7 de cada um dos lados, ele não tem qualquer penalidade. Vamos imaginar que o jogador tem 7 deste lado, mas que deste até só tem 4. Ele tem então 3 desequilíbrios. A 2 pontos por desequilíbrio, esse jogador iria perder 6 pontos. Vamos ver o último elemento aqui da nossa ajuda. Ele está relacionado com as peças de equilíbrio. Claro, no final do jogo, as peças de equilíbrio que não estejam cumpridas não nos dão qualquer proveito. No entanto, aquelas que estão totalmente cumpridas e que simplesmente não aplicamos uma ação de equilíbrio para as pontuar, elas vão dar metade dos pontos que proporcionariam habitualmente, arredondado para cima. Ou seja, vamos imaginar que esta peça de 5, nós até tínhamos 4 nesta disposição e a soma dos seus valores até era de valor 9 ou superior, nós em vez de 5 pontos iríamos obter metade, portanto 2,5, com uma redonda para 5, iríamos obter 3 pontos. Dito isto, temos analisado todo o nosso jogo de bambu e, claro, quando termina a partida, quem fez mais pontos ganha. Para que em casa possam facilmente fazer a preparação de um novo ano, tudo o que temos que fazer é eliminar as 3 peças de equilíbrio que estejam na linha inferior, de acordo com este símbolo de eliminação,
E também temos que retirar as duas peças de lar que estejam na mesma posição, portanto, na zona mais inferior. Todas as outras deslizam e outras novas vão entrar. Durante um ano, quando são retiradas peças de alimentação, portanto, seja o chá, seja o arroz, seja o ramen, não são repostas. Elas são sim repostas na preparação do ano seguinte, a não ser, claro, que haja uma ação especial como esta que está aqui relacionada com o Tengu. Foi novo tutorial de vir. Agora já sabe jogar Bambu, o mais recente jogo da Kemushi Saga. Uma saga de jogos originais de Vir, iniciada com Silk, que teve depois continuação com Bitoku e agora tem o seu terceiro elemento em Bambu. Mas atenção, porque mais estão para vir. Se gostaste deste tutorial, comenta, deixa o teu like, partilha o vídeo e não te esqueças de subscrever a Devir TV para não perderes os próximos conteúdos. Enquanto eles não chegam, boas gatanas para ti!